Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior e vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual. Hoje é dia 19 de maio de 2023, sexta-feira. E vamos estudar, finalizar o livro de Esdras nos capítulos 7, 8, 9 e 10. Esdras, que junto com Neemias é enviado para restaurar Jerusalém. Neemias, 13 anos depois, vai restaurar a parte física de Jerusalém, e Esdras a parte espiritual, a parte do culto, vai construir esse caminho de arrependimento diante de Deus, olhando para o que o povo fez contra Deus. É uma história linda e extraordinária. Eu quero que você sublinhe aí, lápis e caneta na mão, vamos lá, versículo 6 do capítulo 7. Olha aqui, ó. Ele era escriba versado na lei de Moisés, está falando de Esdras, dada pelo Senhor. Esdras, que era filho de Arão, tá? Filho que eu digo é descendente de Arão, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Esdras, ele era notório o amor que ele tinha pela palavra, a comunhão que ele tinha pelas Escrituras. Além de ser um homem fiel ao Senhor, ele tinha uma relação, uma intimidade com Deus. Ele era um homem íntegro, Tinha um coração aquebrantado, você vai ver isso no capítulo 9. Um homem de oração, um homem de ação, nós vamos ver isso no capítulo 10. Um homem de coragem. É um homem que tinha um foco e um objetivo, que era restaurar essa parte espiritual de Israel em relação a Deus. Sublinha também o versículo 10. Olha o que diz aqui sobre Esdras. Porque Esdras tinha muito disposto o coração para buscar a lei do Senhor. O que quer dizer isso? O coração dele estava voltado para buscar a lei do Senhor, para estudar a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor. Ele entendia que nada poderia passar sem antes passar pela palavra, sem antes olhar para as Escrituras. Buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Querido, se você está passando por alguma dificuldade de restauração, se você precisa restaurar o seu casamento, se você precisa restaurar a sua relação com seus filhos, a sua relação matrimonial, a sua relação profissional, toda restauração precisa passar pelas Escrituras. Esdras nos deixa claro aqui que ele estava disposto, o coração dele, de buscar a lei do Senhor para cumprir, para obedecer, para ensinar em Israel os seus estatutos. E assim que ele chega em Jerusalém, ele chama uma galera para ir com ele. Você vai ver isso no capítulo 8, a lista dos que voltaram com Esdras para Jerusalém. Esdras está cheio disso, cheio desse coração que a palavra vai dar essa força para ele, que vai mostrar o caminho. A palavra, ela quebranta o coração. A palavra do Senhor, ela traz fé, Romanos 10, 17. A palavra do Senhor, ela nos liberta, João capítulo 8, versículo 32. A palavra do Senhor, ela nos santifica, Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor como fogo, como machado que esmiuça a penha, Jeremias 23, 29. Então, Esdras sabia que para restaurar a situação espiritual de Israel, ele tinha que usar a palavra, ele estava no caminho certo. E aí, com essa galera do capítulo 8 que vai com ele para Jerusalém, ele vai fazer o quê? Capítulo 8, anota aí, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Querido, se você está passando por uma questão de restauração, de reconstrução, reconstruir a sua vida com Deus, reconstruir seu casamento, reconstruir sua vida com seus pais, com seus filhos, você precisa da palavra e você precisa jejuar. E o jejum, eu vou falar rapidamente aqui, ele precisa ter definições, ele precisa ter diretrizes para o jejum. Eu não vou jejuar, vou ficar sem comer, sem beber, e só para falar que estou jejuando, não. Jejum é uma estratégia, jejum é uma arma espiritual. Então você precisa ter esse foco, diretriz. Eu vou jejuar em prol disso, disso, disso. E esse tempo de jejum eu vou me dedicar ao Senhor. Vou ler a palavra, vou orar mais, vou me afastar das coisas deste mundo. Olha o que ele fala no versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio. Ele não tinha chegado ainda em Jerusalém. Aqui, olha a definição. Tinha bem claro definido por que o jejum. Para nos humilharmos perante o Senhor. O jejum ia ajudar a quebrantar o coração deles e eles se voltarem em humilhação ao Senhor. Olha outra definição. Segundo tópico, anota aí, para humilharmos perante o nosso Deus,
para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Ó, tem 2 tópicos para o jejum. Estou jejuando para isso. Ó. Eu vou jejuar pelo meu marido, eu vou jejuar pelo meu casamento, eu vou jejuar pelo meu trabalho. Então, se você está passando por esse processo que este estava passando, de restauração, você precisa ter a palavra e jejuar. Eu queria ter muito mais tempo, porque tem muita coisa boa para falar. E o segundo tópico, ó, era reconhecer com o jejum que só em Deus vinha coisa boa. Ele estava reconhecendo, Senhor, só em Ti eu tenho solução, só em Ti eu vou conseguir o sucesso da minha restauração. Ele não olhava para outras possibilidades, ele só olhava para Deus. E o jejum também estava direcionado para isso. E olha o que aconteceu no versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. No capítulo 9, ele já chega em Jerusalém, né? No finalzinho do capítulo 8, ele vai chegar no capítulo 9 e ele vai constatar, ele vai chegar, ele vai visualizar algo que é tremendo. Diante da calamidade que ele vivenciou, ele começa a fazer uma oração de confissão, né? E qual a realidade que ele vai encontrar? E aí eu vou finalizar esse meu devocional. Quando você está diante de um processo de restauração, de reconstrução, você tem que usar as armas espirituais, usar a palavra, usar o jejum, para que Deus possa mostrar o real motivo do que tudo isso está gerando, do que tudo isso está acontecendo, da brecha, da onde que está vindo o levante de Satanás. Então, as armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum vai abrir os teus olhos espirituais para que você veja o que está acontecendo. Foi o que aconteceu. Ele pregou o jejum antes de chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele se depara com uma situação difícil. Todo o povo de Jerusalém se ajuntou a terras estrangeiras e começou a ter relação espiritual com os deuses dos outros povos, né? Israel se corrompeu. O povo se casou, os homens se casaram com mulheres estranhas. E Esdras não estava vivendo aquilo. Ele vai para ali, enviado por Deus para restaurar. Ele se depara com aquilo, mas ele não aponta o dedo, ele não acusa, sabe? Ele assume também o pecado e começa a confessar junto com o seu povo, né? Ele declara que está confuso e envergonhado. Não aponta o dedo para ninguém, ele fica sem precisar acusar ninguém, sabe? Ele chega diante de Deus e fala, Senhor, esse é nosso pecado. E isso é muito a maturidade espiritual, amados. Quantos de nós enfrentamos situações no nosso dia a dia e nós levantamos o dedo para acusar? Ao invés de nós vivermos a dor do nosso irmão e confessarmos o pecado junto com os nossos irmãos. Porque a dor do meu amigo que está do meu lado é a minha dor. Se somos corpo, a gente fala muito de unidade, mas na hora que realmente a aflição vem, isso agora trazendo para o lado da igreja, quando a situação chega, cadê a unidade? A gente quer atacar pedra, a gente quer condenar, mas ninguém quer viver a dor do outro, ajudar o outro. Isso foi o que Esdras fez. Esdras não chegou lá em Jerusalém acusando e apontando, ele assumiu o manto da confissão e também começou a confessar os seus pecados. Só você ler o capítulo 9. E foi maravilhoso. Isso mostra espiritualidade, é muito fácil. Ele podia muito bem saber fazer o quê? Sair fora, voltar para onde ele veio, onde ele estava lá com o rei Artaxerxes e deixar o povo se arrebentar. Isso é muito fácil para aqueles que gostam de fugir do problema. Quando você está com Deus, meu amigo, quando você tem um espírito de reforma, de mudar, de restaurar, de reconstruir, de restauração, você vai olhar de uma forma diferente. Então, querido, que possamos enfrentar as nossas adversidades não com espírito de acusação, mas com espírito de confissão. Mesmo que você não tenha feito, confesse o pecado do próximo, ajude. Juntos Deus vai guiar nesse processo de restauração. Eu quero finalizar o versículo 2 do capítulo 10. Tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. O povo reconhece o seu erro. E aqui é o que Paulo vai falar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Isso aí é para os jovens, até para você que está solteiro.
sobre o jugo desigual. Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. E Amós vai falar em Amós capítulo 3, versículo 3, que diz assim, ó, é impossível dois andarem juntos se não houver entre eles acordo. O pecado naquele tempo ali, o que gerou esse sofrimento todo de Esdras e de Israel foi que eles se ajuntaram a povos estranhos e começaram a comungar, começaram a ter comunhão com a idolatria, com os ídolos, e isso corrompeu Israel. E aí é um conselho para os dias de hoje. Não há combinação entre luz e trevas. Você que está solteiro, jovem, que me ouve nesse devocional, entenda, Deus não quer que você se una a uma pessoa sem a mesma fé que você. Infelizmente, estatisticamente falando, e eu falo por estatísticas mesmo, que não há como prosperar, é muito difícil, pode até acontecer, mas a probabilidade de dar errado é muito maior, Então fuja da aparência do mal, não caia em julgo desigual. Amém? Deus tem uma pessoa especial para você, que congrega com você, que tem a mesma fé que você, de repente nem da mesma igreja, mas que tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador. Desculpa o devocional longo, é porque é muita coisa, poderia ficar aqui muito mais tempo. Deus te abençoe. Não se una ao jugo desigual. Use as armas espirituais, a palavra, a oração e o jejum. E que Deus te abençoe. Graça e paz.